Oi, turminha, bom dia! Tudo bem aí com vocês? Hoje, quinta-feira, né, dia 30, último dia do mês de abril, né? E nós estamos aqui firmes, fortes, realizando nossas atividades, aprendendo com as nossas aulas, né? E hoje nós vamos continuar, né? Nós vamos dar continuidade ao que nós já vem, né? Nós já vínhamos aprendendo e que eu tenho certeza que quando nós voltarmos vocês vão estar bem também, certo? Lendo, escrevendo, né? Participando, assim como vocês já têm feito, mandando as fotos para mim. Realmente é muito gratificante ver essa participação de vocês. Eu preciso agora que vocês peguem o livro de língua portuguesa e abram lá na página 63, tá? Pra gente dar continuidade à aula de ontem, que eu dei início, né, sobre o gênero textual fábula, né? Nós falamos, eu fiz uma leitura de uma fábula aqui para vocês e falei quais são essas características que tem um texto, né, em um gênero textual fábula. Vocês devem lembrar que quando foi falado ontem, no gênero textual fábula, as personagens que fazem parte das histórias são animais, não é? Ou árvore, né? Então, assim, elementos da natureza. E também, no final do texto, há uma moral da história, né? Existe uma moral, um ensinamento, uma aprendizagem pra gente. Então, a fábula, ela tem essa característica, é isso que faz ela ser diferente dos outros textos, né? Porque você viu o poema, tem um gênero diferente, o jeito de escrever um poema é diferente de escrever uma história em quadrinho, né? Vocês conheceram também as histórias em quadrinho. Os bilhetes que vocês fizeram também, e agora a fábula, né? Vocês precisam identificar, né, quais são essas características que uma fábula tem. E aí, você conhecendo isso, né, você vai se diferenciar diante de outros textos. Né? Isso aqui você vai poder ver os textos e vai falar, não, esse aqui é um poema, esse aqui é uma história em quadrinho, esse aqui é uma carta, esse aqui é um bilhete, esse aqui é uma fábula. Aí como é que você identifica uma fábula? Os personagens são animais, no final tem uma história, uma moral, no final tem um aprendizado pra gente, né? Então é isso. E na página 63 vocês vão ver que é a continuação da atividade que vocês começaram ontem, certo? Que diz assim, ó: você concorda com o ensinamento da fábula? Né? Fale com os seus colegas e ouça o que eles têm a dizer. Então, os seus colegas agora, no momento, estão sendo seus irmãos, né? Os seus familiares aí, eles que estão sendo seus coleguinhas de sala, tá certo? E aí, vamos só lembrar aqui qual foi a lição, né, que a fábula trouxe pra gente, né? Era assim, ó: os fracos também podem ajudar os mais fortes. Então foi essa lição que a fábula trouxe para nós, né, para que nós aprendêssemos, né? Aí na sexta questão diz assim: releia o desfecho da fábula. Diz assim, ó: espere um pouco, disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, libertou o leão. Terminou assim, né, a história? Aí diz assim: com um colega, invente um outro final para a história. Então, como eu disse a vocês, quem são os seus colegas agora? Está sendo aí as pessoas que estão ajudando vocês, né? Os irmãos, né? Seus pais. Aí você vai inventar um novo final para essa história, tá certo? Depois, modificando o final, o ensinamento continua o mesmo? Então, assim, se você modificar o final, aí você tem que ver se aquele ensinamento serve para o final que você inventou, né? Porque tem que fazer sentido esse final que vocês vão colocar aqui, né? Que vocês vão inventar. Porque senão a lição, né? Essa lição que diz assim: os fracos também podem ajudar. Se você fizer um final que não condiz, né, com essa lição, aí não vai fazer sentido,
certo? Então, preste atenção no final que vocês vão criar. Aí tem, crie outro ensinamento para esse novo final, tá? Então, você vai, dependendo do seu final, porque aí você vai dizer, se o final que você escreveu, né? Se o final que você escreveu continua o mesmo. Aí você vai dizer que sim ou não. Mesmo fazendo outro final, você vai criar um ensinamento para esse novo final, tá? Uma outra lição que o final da história que você criou, tá? Nos ensine também. 7. Veja a capa do livro de onde foi tirada a fábula O Leão e o Ratinho. Aí aqui tem, ó, uma capa de um livro, aí diz assim, escreva o nome do livro, tá? Você vai olhar aqui, ó, o nome do livro. Escreva o nome de quem registrou as fábulas em português. Então, todas as informações dessas perguntas aqui, vão estar na capa do livro, tá? Então, vocês têm que observar bem essa capa. Que informações tem mais destaque nessa capa? O que mais aparece? Qual é a informação que tá mais aparecendo aí na capa? Porque quando você olha assim, ó, você já vê de cara, né, essa informação. Por quê? Porque ela chama a atenção. Então, que informação é essa que está chamando a sua atenção na hora que você olha para essa capa? Entendeu? Depois, observe a ilustração. Por que foram ilustrados animais? E aí, o que vocês acham, hein? Por que foi ilustrado animais? Olha só, aqui você tá vendo que o nome do livro aqui tem Fábulas de Esopo. Então, aqui dentro desse livro tem várias fábulas. Então, esse livro aqui não tá dizendo que é o livro da história do leão e o ratinho, não, tá? Porque aí você vai pensar, uai, mas era pra ter aqui na capa, era o leão e o ratinho, né? Você pode pensar isso. Mas aí você tem que entender o seguinte, que esse livro aqui, ele tem várias fábulas. E como eu falei pra vocês que nas fábulas a grande maioria dos personagens são animais, então por isso que tem esses outros animais aqui, ó. Então aí você vai dizer, né, com as suas palavras aí, né, por que foram ilustrados animais aí na capa desse livro, tá certo? Eu acredito que vocês vão resolver essa atividade aí, sem dificuldade, na verdade. Então, a nossa atividade é só essa página, né? A gente vai concluir a atividade de ontem, eu não quis passar aquelas tantas de páginas para vocês não ficarem cansativos, porque além de atividade de português tinha outras, né? Então, eu não quis passar tudo de uma vez, senão eu vou dividir. E aí, vocês vão hoje concluir a atividade que nós iniciamos ontem, tá certo? Então, ó, fique com Deus e daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar as atividades do dia. Até mais!